Deixa aí em nosso meio nesta manhã. Eu creio, Senhor. Estamos aqui por a tua presença. Aleluia. Salmos 93. Vai exaltar o nome do Senhor nesta manhã. Ai, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Tu tens liberdade neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Salmo 93 vai dizer assim, ó. Reina o Senhor. Revestiu-se de majestade e poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade, Senhor. Levanta os rios, ó Senhor. Levanta os rios do seu bramido. Levanta os rios do seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade. Senhor, para todo sempre. Amém? Amém. Eu gosto sempre de estar adorando o Senhor com salmos, porque os salmos ele engrandece o Senhor. A majestade do Senhor ela é muito, muito poderosa. Eu estou lendo o livro de Isaías e eu fico olhando ali como Deus é tremendo. Quando ele fala algumas coisas que você vai ficando pensando, que ele diz assim que tudo que ele vai fazer antes, ele comunica aos seus servos. Não é verdade? Então, se a gente estiver conectada, né, no Senhor, no Espírito de Deus, o Senhor nunca vai deixar você errar, amados, porque ele está sempre dando direção. Às vezes a gente não obedece, faz a nossa vontade, não é verdade? E o preço é alto. Mas aí ele vai dizer que ele sempre fala com seus servos antes do que vai acontecer. E ele diz assim, existe Deus, algum Deus que faça isso por vocês? Que comunica o que vai acontecer no futuro? É verdade. Não há Deus nenhum que faça isso. Porque ele é o único Deus, amém? Amém. E Isaías vai dizer também que ele, o Senhor Deus, ele diz assim, há algo impossível para mim? Há algo que eu não possa fazer por você? Há algo que está além das minhas capacidades? Isso é tremendo, porque não há nada que o Senhor não possa fazer, conforme a vontade e o querer dele. Porque às vezes a gente pede coisas ao Senhor, que não é a vontade dele, pelo menos naquele tempo. E a gente pensa, poxa, mas o Senhor diz, né? Nada é impossível para Deus, por que essa causa é tão impossível? Parece que as coisas não acontecem, não é verdade? Parece que você está orando e aquela situação não muda. Aí você pergunta para você mesmo, poxa, se Deus fala que nada para ele é impossível, por que isso está sendo impossível? Não é que não seja impossível, nós sabemos disso. É porque não é para ser aquela situação ou não é o tempo de acontecer, não é verdade? E às vezes a gente guerreia muito com o nosso próprio braço. Eu, mais nova, eu tinha esse problema assim, seríssimo, eu pedi o Senhor para me mudar. Foi um processo muito doloroso. Porque eu dava um tempo para Deus para aquilo acontecer. Eu botava tempo, tipo assim, até o mês tal. Se não acontecer, eu vou fazer. Você que dava tempo para ele. Eu dava tempo para Deus. Olha como é que era, olha que afronta. Eu falava, Senhor, até tal dia desse mês tal, eu vou orar por isso. E quando não acontecia, eu ia lá com a minha própria mão e fazia, mas quando eu podia fazer, eu fazia. E as consequências sempre eram danosas. Essa é a verdade. Mas você vai aprendendo com o tempo, na disciplina do Senhor. E na verdade, sempre, né, tentar fazer algo com o meu próprio braço. Até que um dia o Senhor falou comigo assim, até quando você vai querer guerrear comigo? Eu lembro que eu estava, né, deitada, pronta para dormir, chateada com a situação. E o Senhor falou comigo, até quando você vai guerrear com o seu próprio braço, com a sua própria força? Não é verdade? E nós estamos assim, amados. E muitas vezes nós conseguimos, né, queremos algo da parte de Deus, e em vez de orarmos e pedir o tempo, pedir a vontade do Senhor, a gente quer lutar com o nosso próprio braço forte, porque a gente pode fazer. Depois você pode lá fazer, não pode? Mas a gente devemos esperar o tempo do Senhor. Amém? Amém. Que nessa manhã, amados, nós precisamos nos render ao Senhor e deixar Ele fazer a obra que tem que fazer em nossas vidas. Amém. Às vezes nós demoramos a conquistar algo porque a gente é rebelde. A gente não espera o tempo do Senhor. Eu lembro que eu passei um tempo de um deserto na minha vida, de uns 12 anos de deserto, uma situação só, orando por aquilo, me revoltando muitas vezes, murmurando muitas vezes, me apressando muitas vezes, e o Senhor falou comigo também muito forte. Isso não é para você. Até quando você vai guerrear comigo sobre essa situação? Entrega. Entregar aquilo era muito difícil, amados. Aí eu peguei, era um rancor no meu coração que eu tinha, de uma situação que era difícil, né? Era muito difícil. E eu achava que eu era injustiçada, eu tinha sido injustiçada.
E o tempo todo eu falava, poxa, Senhor, a pessoa está prosperando, a pessoa está avançando, eu estou no mesmo lugar. E aquilo trazia uma mágoa no meu coração muito forte. E um dia, chorando, o Senhor falou comigo, até quando você vai estar guerreando para essa causa? Deixa que eu opere o milagre, deixa que eu faça. E aí, na minha cabeça, Deus, na verdade, não ia fazer como eu queria, né? E aí, quando eu larguei de mão, pedi ajuda ao Senhor, porque a gente sozinho a gente não consegue, pedi, então, Senhor, me ajuda. Me ajuda a vencer isso, me ajuda a fazer a tua vontade. E passados 3 anos, a situação mudou. Depois de 3 anos, eu orei, o Senhor, né? E operou. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, amados? Que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Amém. Há todo um tempo terminado para Deus. E muitas das vezes, e quase sempre, Deus está tratando comigo, com você. Não é com a situação, não é com o terceiro, é você e a mim que Ele está cuidando e tratando. Amém? Amém? Então vamos orar mais uma vez. As meninas estão chegando. Eu queria dizer que a pastora Denise não vem hoje porque ela está com o filho dela que veio do sul e com os netos, tá? Está lá na casa dela, lá no recreio. E eles vieram passar uma semana aqui. O Fernandinho não conseguia do bebezinho, né? Tem um neném de, acho que 6 meses, 4, 6 meses, né? Bebezinho, o Fernandinho não conhecia ainda, então ele veio, né? Ficar um tempo com a família aqui e ela não pôde vir. Amém? Mas deixou um grande beijo. E está lá orando por nós e ligadinho em nós. Amém? Eu queria orar mais uma vez sobre isso, para que o Senhor possa abrir nosso coração nesta manhã, para que a palavra de Deus possa entrar e penetrar. Que tudo que o Senhor vai fazer nesta manhã aqui, amados, você possa receber da parte dele, que você seja conectado ao Espírito de Deus, dê liberdade a Ele para fazer algo em você nesta manhã, porque todos os dias, amado, existe uma obra para ser completa em nossas vidas. Toda manhã o Senhor quer trabalhar no teu coração e no meu coração. Amém? Amém? Pai, nesta manhã, Senhor, queremos te dizer a Ti. Seja bem-vindo em nosso meio, Senhor. Opera a obra que está em nosso coração, Senhor. Quebra a pedra, Pai. Se for necessário, quebra o vaso, Pai, mais uma vez, para fazer a sua obra em nós. Ó Espírito Santo, estamos aqui para que Tu possa, Senhor Deus, desenhar o nosso destino, traçar o nosso destino pelas Tuas mãos, não mais pelas nossas. Não mais, Pai, na nossa vontade, mas na Tua vontade, Pai. Queremos nos render nesta manhã a Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, dizendo a Ti que Tu tens total liberdade para fazer. Prepara a terra nesta manhã, Senhor. Prepara o nosso arado nesta manhã, para que possamos receber a boa semente, Senhor. Fala conosco mais uma vez, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o Senhor nesta canção. Eu amo o Senhor, eu amo essa canção. Geralmente a gente canta na ceia, mas eu acordei com uma vontade muito grande de cantar essa música hoje. Meu estado, transforma nesta manhã, Jesus. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que aleluia, mas tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Transforme a minha pedra. Me chama nesta manhã, Senhor. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita nesta manhã, Pai, nossa fé. De um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu.
que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Falando conosco, uma manhã de advertência entre aspas, né? Mas uma manhã de despertamento, na verdade. Aleluia. Uma manhã que o Espírito Santo está falando conosco pra gente vigiar. Porque, irmãs, os dias são maus, Glória né? O que nós temos visto acontecendo no mundo é o pré-anúncio, né, da volta de Jesus, da volta de Cristo. E o cristão, ele vive para Cristo, para a volta do Senhor, né? Existem irmãos que estão sendo arrebatados de uma maneira individual. Aleluia, verdade. E existe o arrebatamento coletivo da igreja, né? Então, que nós possamos estar atentos a isso, aquilo que o Espírito Santo está falando conosco. Aleluia. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Jó. A Delma falou um pouco essa ilustração, né, que é bem parecida com a vida de Jó, porém Jó não cedeu, como esse rapaz da parábola, da ilustração. A Delma também falou sobre esperar o tempo de Deus, e é sobre tempo que nós vamos falar. Aleluia. Jó 31, 40. Jó capítulo 31, versículo 40. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Eu faço plano de leitura bíblica para ler a Bíblia toda em 6 meses. Se vocês quiserem, eu até trago semana que vem, eu tenho lá. Quem quiser, eu trago. Aí são 7 capítulos por dia. Eu vou trazer semana que vem, tá? Tá até aqui meu plano, deixa eu ver. Vou mostrar pra vocês como é que é. Tá vendo? Você vai ler 7 capítulos por dia de Gênesis e Apocalipse. Aí eu leio a Bíblia 2 vezes ao ano toda. Eu leio de janeiro. Comecei dia 1º, tá vendo? De janeiro a junho e de junho a dezembro, né? Então 2 vezes ao ano eu leio a Bíblia toda. Aí são 7 capítulos por dia. Se você quiser, semana que vem eu vou trazer. Tá impresso lá em casa. E, tá bom, vou trazer pra gente, semana que vem. E aí eu lendo o meu plano de leitura, né? Hoje eu tô entrando em Salmos. E aí eu li o que a palavra que vou trazer hoje, né? A breve reflexão. Jó 31, 40 vai dizer assim: que cardos cresçam ao invés de trigo e joio por cevada. Ponto. Aí finaliza assim na minha tradução King James: acabaram-se as palavras de Jó. Eu fiquei lendo isso, Delma. Eu fiquei lendo, relendo esse final. Acabaram-se as palavras de Jó. E aí eu falei com o Espírito Santo, eu falei, realmente, às vezes as palavras se acabam. Você já viveu aquele momento em que você não tem nem palavra para orar? Quem já viveu isso? Porque é uma realidade. Eu sempre falo que o Espírito Santo, ele conhece o idioma e o alfabeto da alma. Sim. Aqui nós falamos o português, né? Em outros países é inglês, espanhol, francês, hebraico. E aí, às vezes, nós estamos passando por uma situação tão difícil na nossa vida, na nossa trajetória, que nós vivemos esse tempo aqui, o tempo em que faltam as palavras. Quero falar sobre tempo, né? A Delma falou de deserto que ela viveu 13 anos, né? 12 anos passando por um processo. E de repente você está passando por esse processo hoje. Às vezes você está tão cansada que você não consegue nem compartilhar com a irmã aquilo que você está vivendo.
vivendo. É assim ou não é? Você fala assim, eu tô até cansada de falar sobre isso. Né? Você passa o deserto ali, eu passei meu deserto 11 anos, hoje eu estou atravessando outro tipo de deserto na nossa trajetória, porque a trajetória do cristão até o céu, ela é feita de desertos. A palavra de Deus vai dizer, todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Então hoje você tem uma cruz que você está carregando. De repente a cruz desse ano é diferente da do ano passado. De repente ainda é a mesma do ano passado. Mas todos nós aqui estamos passando por alguma adversidade na nossa trajetória. Quando nós olhamos a história de Jó, é até difícil de imaginar um ser humano suportar o que Jó suportou, sim ou não? Verdade. Porque Jó foi afetado em todas as áreas da sua vida, em todos os âmbitos ele foi atingido. Aqui eu achei interessante quando Jó vai falando assim, eu sentava na praça e os jovens me ouviam. Jó vai relembrando a sua trajetória, né? Eu ajudava aqueles que eram indefesos, né? Eu estendia a mão ao órfão, à viúva. Jó vai lembrando a sua trajetória quando ele podia expressar as suas palavras. Então é o retrato de um homem que antes aconselhava, mas agora falta o diálogo, faltam as palavras. Ele tinha tantas pessoas para aconselhar antes do seu processo, ele estendia a mão para tantas pessoas e agora Jó olha para ele mesmo, chega uma hora em que ele não consegue nem falar. De repente você está vivendo esse tempo da sua vida, o tempo em que as palavras estão faltando nos seus lábios. Quantas vezes eu ajoelhei para orar e a minha boca não se mexia, só se mexiam os meus olhos, derramando lágrimas diante do Senhor. Você já viveu isso? Ajoelhar, Kelly, e só chorar. Só chorar. Porque não tem diálogo ali, sabe? Tu não consegue expressar. E Jó estava vivendo isso, a ponto de estar escrito, e faltaram e acabaram as palavras de Jó. Então aqui é o tempo em que faltam as palavras. Mas aí tem o tempo em que próprio Cristo nos cala. A palavra vai dizer no livro de Êxodo, calai-vos e eu falarei por vós. Às vezes, nós queremos falar, mas o Senhor em Eclesiastes 3:7 está escrito assim, amém? Em Eclesiastes 3:7 está escrito assim, tempo de falar e tempo de ficar calado. Só que a mulher, eu ia até pesquisar, pesquisa pra mim aí, Lívia, quantas palavras o ser humano fala por dia, que eu esqueci. Eclesiastes 3:7 está escrito assim, há um tempo de falar e há um tempo de calar. O problema é... As pessoas, as mulheres. Quantas mulheres aí? Se aparecer as mulheres... É diferente? Então coloca aí. Eu ia pesquisar e esqueci. E aí, quando se trata de mulher, a mulher gosta de falar, sim ou não? 13 a 20 mil. Gente, de 13 a 20 mil palavras por dia, Soraya. Aí não dá. Palavras por dia. As mulheres, de 13 a 20, vai ser dos 13 mil ou de 20 mil que fala por dia? Você fala 13 mil palavras por dia ou 20 mil? 20, muito mais. O homem é de 11.950 a 15.660. Ah, e o homem é de 11 mil. Meu marido é dos 10 mil. Quase não fala. Quase não fala. O teu então é 5 mil, né? E aí você vai no mercado, você tá ali descascando alho, aí vem uma mulher, vem uma irmã. Ah, mas esse alho tá caro? Aí fala do tomate, aí fala da mãe, fala do pai. Eu contei pra vocês aqui a experiência que eu tive, né? Eu fui fazer um atendimento, fiquei 2 horas ou 3 horas com a moça, e em vez dela me consultar, eu consultei ela, de graça ainda, nem ganhei. A mulher me falou quantos cartões ela tinha, ela falou o nome do pai, o nome da mãe, que o irmão é autista, e falou do marido, e falou que era compulsiva, e que todo dia chegava a Shopee, e que ela tava mentindo pro marido dela, tava colocando no endereço da vizinha, que o marido tava brigando, que ela tava gastando muito. Eu fiquei parada ouvindo, falei, gente, essa mulher falou 50 mil palavras aqui agora, 2 horas comigo. Gente, isso é perigoso. A pessoa, irmã, ela contou a vida toda dela pra mim. Eu sentada falando assim, quando que ela vai me atender? Quando que vai chegar a hora do atendimento? Porque a gente quer falar. Às vezes meu marido fala assim comigo, você só queria falar, né? Só queria falar, né? Aí eu né? Óbvio. Aí quando eu percebo que ele não quer ouvir muito, eu vou pro quarto e fico orando. Aí eu falo com o Espírito Santo, falo com Deus.
Aí eu falo Salmos 119, que é grandão, aí eu vou falando, que eu vou cansando. Aí quando eu cansei, tá rindo. Aí eu volto pro quarto quietinho, entendeu? Boa dica. É uma boa dica? Anota aí. Não, eu tô falando sério, falando que eu vi. Ontem aconteceu isso, eu olhei. Ontem aconteceu isso, ele chegou cansado do plantão, eu querendo conversar, falar, minha boca queria mexer, não tinha ninguém. Falei, eu vou pro quarto, eu vou falar com quem tem que me ouvir mesmo. Aí eu fui lá, Salmo 119. Eu fui até o Salmo 150. Eu queria falar tanto que eu li o Salmo... Não, agora essa aí é uma experiência muito boa. Lê o Salmo 119 em voz alta. Moço, você começa a chorar, você é inundado pela presença de Deus. Tem pessoas que não têm o costume de ler a Bíblia e falar a Bíblia, né? Só ler na mente. Mas começa a ler a Bíblia falada. Você sente algo de fato diferente. Aí eu fui do 119, irmã, até o 150. Queria tanto falar, que aí quando eu saí do quarto, ele falou, você queria falar? Eu falei, não. Fala nada, não. Tomei banho. Não sei o que, falando. Você tá entendendo? Então, ao tempo em que as palavras faltam, vocês não ouviram aqui no começo? Jó está escrito aqui, vou falar mais uma vez, acabaram-se as palavras de Jó. Às vezes, Soraya, as palavras acabam. A gente não tem nem mais alfabeto, tem nem como falar mais. Mas tem um tempo em que o próprio Cristo, ele nos cala. Me fala, me prova na Bíblia. Provo. Livro lá está escrito em Zacarias. A palavra de Zacarias, a história de Zacarias. O anjo aparece a Zacarias. Zacarias estava no templo. Era lá um sacerdote, estava oferecendo um sacrifício. E aí o Senhor visita a casa de Zacarias, visita a família de Zacarias. E ali o anjo fala, sua mulher vai gerar. Sua mulher vai gerar. E aí o que acontece? Zacarias, ele duvida, né? Duvida ali no coração dele. E aí o Senhor falou, porque você duvidou, você vai ficar caladinho agora você vai ficar mudo. Só vai falar quando João nascer. E ali Deus fechou a boca de Zacarias. A Delma falou aqui no início. Quando nós andamos com Deus, nós sabemos até a hora de falar e a hora de ficar calado. Você sabe a hora de falar sim e você sabe a hora de falar não. Você sabe a hora de ajudar alguém e você sabe a hora que não é para ajudar aquele alguém. E aí Zacarias, ele viveu isso. O próprio Deus fechou a boca dele. Será que Deus está querendo fechar a nossa boca para algumas coisas que a gente tem falado? A palavra de Deus vai dizer que da nossa boca sai bênção, mas também sai maldição. A palavra está escrito que da nossa boca sai vida, mas também sai morte. Às vezes um comentário que você faz destrói o casamento de uma pessoa. Sim ou não? Sim ou não? Às vezes uma palavra que você dá mata uma pessoa por dentro. Às vezes não é nem a palavra, às vezes um olhar que uma pessoa te dá te mata. Sim ou não? Uma vez eu estava na igreja, um irmão, ele olhou pra mim com um olhar, que eu nunca vou esquecer aquele olhar. Ele me olhou com um olhar de pena, sabe? Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, cara, eu fui vir pra casa triste. Aquela pessoa olhou pra mim, aquele irmão olhou pra mim com um olhar tipo assim, cara, Deus não vai fazer nada na vida dessa garota. E a minha alma sentiu aquele olhar que eu recebi. E a palavra de Deus vai dizer que Deus, olhando para a viúva de Naim, moveu-se de íntima compaixão. O Espírito Santo falou para mim assim, ele te olha com pena, eu te olho com compaixão e muda a tua história. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo falou isso para mim. Eu voltei para casa, obrigada, eu voltei para casa tão atribulada, que eu falei, gente, por que me olhar assim? Às vezes você está recebendo um olhar de nojo de alguém, sabe? Quando alguém te olha com nojo. É horrível isso. Às vezes uma palavra mata, um olhar mata, às vezes até o seu silêncio mata ser rejeitado, ser ignorado ali, né? Às vezes você quer ser acolhido, mas o Senhor falou pra mim naquele dia, eu nunca vou esquecer, o Senhor falou pra mim, as pessoas te olham com pena. Porque eu fiquei muitos anos sozinha, então às vezes os irmãos ou achavam, ou ela tá no pecado, ou ela é lésbica. As pessoas pensavam isso. Porque quem não está vivendo o processo não entende o seu processo. E aí começa a criar especulações. Mas será que é o que aconteceu? Será que ela está no pecado? Será que ela gosta de mulher? Será que... Aí, é igual falar de Jó. O que está acontecendo, né? Os amigos de Jó. Você fez o quê, Jó? Você pecou? Você errou? Você traiu sua mulher? O que você fez? As pessoas olham para sua história e ficam criando especulações.
Mas que bom que Deus sabe o que de fato está acontecendo na sua vida. O apóstolo Paulo escreveu: eu quero agradar homens. Aleluia, estou sentindo Jesus aqui. Nós vivemos querendo ser aprovado o tempo todo. Nós vivemos querendo ser validado o tempo todo. Para de querer validação de homem. Anaracébia. Para de querer o tempo todo se explicar para as pessoas. Para de se auto-justificar. O Senhor falou em Êxodo: fiquem calados que quem vai falar sou eu. Talvez você precise ficar mais quietinho e deixar que Deus fale por você. Aleluia. Deus falou por mim. Fiquei noiva. Lá mesmo na igreja que os irmãos achavam que eu era sapatão, velho. Que estava no pecado. Fiquei noiva. Fiz o chá de panela para honrar. Casei para honrar o Senhor. E só quando Deus falou seu tempo de partir, eu parti. Eu falei? Quem falou? Deus. Aleluia. Fala para quem está do seu lado com muito amor. Fica quietinho. Isso. Deixa o Espírito Santo falar, deixa. Você não vai convencer o seu marido não, irmã. Você não vai convencer, você não vai mudar. Você não vai convencer seu filho, você não vai convencer seu patrão, você não vai convencer a sua irmã, você não vai. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é do muito falar, fala menos e age. Age. A criança, o filho, ele aprende não com o que a mãe fala, mas o comportamento que a mãe e o pai tem dentro de casa. Assim não é, Kelly? Não é o falar, o muito falar, mas é o fazer. Às vezes você fala muito bonito, mas age muito feio. Às vezes eu falo muito bonito e ajo muito feio. E ali o Senhor teve que calar Zacarias. De repente o Senhor está querendo, essa palavra é para mim. De repente o Senhor está querendo nos calar. E aí tem o tempo de profetizar. Aí também quando Deus fala, abre a boca, filho. Tu abre a boca no mercado, abre no trem, abre no salão, abre na Casa Rosa, abre na esquina. Você vai falando e vai profetizando. Porque palavras que saem da boca de profeta não é apenas português, inglês e espanhol. É decreto. Uma palavra que você libera, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, aquilo ecoa no mundo espiritual e se materializa no mundo natural. Aleluia. A palavra tem poder para abençoar, né? Às vezes o filho tá uma bênção, para dizer o contrário. Aí você vai lá e profetiza, você vai ser doutor, você vai ser um advogado, você vai ser um médico, você vai ser um juiz, você vai ser das Forças Armadas, você vai ser da Marinha. O marido tá lá dando aquele trabalho, você é uma bênção. Às vezes o marido briga comigo, você é chata, eu falo, não fala que eu sou chata não, fala que eu sou uma bênção. Que a palavra tem poder, aí ele fala, tu é uma bênção. Você tá entendendo? Então, nós precisamos usar a nossa voz. O Senhor sempre fala comigo, você é apenas uma voz. Sabia que você é uma voz? E a sua voz, ela ecoa. Ecoa. Às vezes você recebe uma palavra aqui que veio da voz de alguém, da Delma, da pastora Denise, minha ou de alguma irmã que está aqui pregando, e aquela palavra entra com tanta força dentro da sua alma que aquilo acaba se tornando uma verdade. Glória a Deus. Por quê? Foi uma profecia, foi uma palavra profética. Quando eu olho para o livro para a história de Ezequiel, o Senhor falou para ele, olha para o cenário destruído, olha para um cenário que só tem morte. Agora você não vai ficar só olhando não, agora você vai se posicionar como? Você vai abrir a boca e você vai profetizar. Nós temos a opção de abrir a boca para murmurar, como o povo no deserto murmurou, e aí por terem murmurado não entraram na terra prometida, porque a murmuração nos rouba muitas bênçãos que o Senhor tem reservado para nós, sabia? É bíblico. O povo murmurou tanto, reclamou tanto, que o Senhor falou, então também vocês não vão entrar, porque vocês estão reclamando muito. Se o Senhor mandava maná, eles reclamavam. Se o Senhor dava água, eles reclamavam. Tudo que o Senhor fazia, eles reclamavam. Sabe por quê? Nunca estava bom. Nós precisamos ter contentamento em Deus. Aleluia. É difícil a gente ter contentamento. A gente não tem contentamento com o nosso corpo, não. Mas se minha perna fosse assim, se meu cabelo fosse assim, se a minha pele fosse assim, se meu nariz fosse assim, é assim o tempo todo, né? Aquela comparação. As pessoas geralmente não estão satisfeitas com o que elas são. Não, mas se a minha casa fosse assim, aí dia das mulheres, né? Não, se fulano fosse assim, se eu tivesse ganhado... Porque a fulana ganhou flores, eu não ganhei nenhum bombom. Aí começa a se comparar. É assim, não é? Nós nunca estamos contentes com aquilo que Deus nos deu.
Mas é aquilo que ele nos deu que ele vai pedir. Está lá na parábola dos talentos. Deus não vai te pedir o que ele não te deu. Deus vai pedir conta daquilo que ele te deu e que você multiplicou. Será que nós estamos multiplicando aquilo que o Senhor nos deu? Ou será que está chegando na nossa mão e a gente está matando aquilo que o Senhor nos deu? O Senhor não vai pedir para nós conta de um filho que ele não nos deu. Ele não vai pedir conta de uma casa que ele não nos deu. De um ministério que ele não nos deu. De um dom que ele não nos deu. Mas o que ele nos deu, ele vai pedir conta. Você foi servo bom ou você foi um servo ruim? Você foi um servo fiel ou você foi um servo infiel? E ali Ezequiel profetizou naquele vale. Ezequiel 37, se não me engano. Ezequiel profetizou naquele vale. E o que aconteceu quando o profeta, quando o homem de Deus se posicionou e abriu a boca? Teve vida sim ou não? Sim, aleluia. Às vezes o que está morto na sua vida está na distância entre você abrir a sua boca e liberar a palavra ou de você calar quando é para você falar. Sabia? Às vezes só tá faltando você abrir a boca e você profetizar. Eu me lembro, Kelly, que a gente que é de Deus, a gente é meio doido. A gente é meio doido. Eu passava em frente... A Espírito Santo tá alcançando a moça lá na... Eu me lembro que eu passava em frente a Estácio, no ônibus, e eu não tinha nem ensino médio. Tinha nem ensino médio. Eu passava em frente a Estácio, levantava a mão, profetizava. Um dia eu vou entrar nessa faculdade, eu vou me formar. 102 testemunhos. Eu não tinha nem ensino médio. O meu cenário não condizia com aquilo que eu estava falando. Aí você está esperando as coisas ficarem boas para você profetizar. Não, profetiza quando tá ruim mesmo. Não é quando tá bom não, é quando tá ruim. Profetiza. Eu passava em frente a Estácio, eu estendia a mão e falava, um dia eu vou entrar nessa faculdade, um dia eu vou me formar, Deus me colocou lá dentro, eu me formei, me pós-graduei para a glória de Deus. Aquilo que eu liberei enquanto eu estava no vale, aquilo que eu liberei enquanto eu não tinha nem o diploma de ensino médio, se cumpriu na minha vida. Liberei com fé. Me posicionei. Também não acontece da hora para outra, né? Eu tive que voltar para a escola, fazer supletivo, tive que estudar, tive que fazer o Enem, passei na prova. Tudo, o processo você precisa também agir. Você age, o céu reage. Fala pra você mesmo, eu ajo, o céu reage. Agora, se você não reagir também, minha irmã, o céu vai reagir não. Vai ficar deitado o dia inteiro reclamando aos céus, ó vida, vendo a vida dos outros passar. Quando você não faz, você fica vendo... Enquanto você não faz acontecer, você fica vendo acontecer na vida do outro. Sim ou não? Eu ia nas lojas, Riachuelo, C&A, colocava a mão nas roupas assim, ó. Na época que eu não tinha condições financeiras para comprar roupa. Aí eu entrava lá na C&A, na Riachuelo, colocava a mão nos vestidos que eu queria, profetizava. Tô falando sério, diante de Deus. Um dia eu vou comprar uma roupa aqui. Eu lembro que eu fiz estágio no INSS, tinha que ter blusa branca para poder fazer o estágio. Eu não tinha blusa branca. Peguei blusa emprestada com uma amiga. Para você ver o processo que eu passei. Um dia para comprar uma blusa branca, pensa. Tem processo que é assim mesmo, irmão. Você não tem dinheiro nem para comprar o... Não tem, ué. Quem já passou por isso? Alguém já passou por isso aqui ou foi só eu? Aí minha amiga foi e me emprestou uma blusa branca. Eu ia todo dia com aquela blusa. Obrigada. Tomar um remédio. Obrigadão. Aí eu ia todo dia com a mesma blusa. Aí eu entrava na Riachuelo e ia na parte das blusas brancas. Colocava a mão, Kelly, orava. Eu vou ter condição de comprar blusa branca. Hoje eu tenho condições de entrar, nem todo dia, nem sempre, né? Porque não tem como também, não vou ser compulsiva. Mas ir lá, colocar a mão, comprar, né? Ter algum evento lá. Não, vou comprar esse vestido aqui, vou comprar essa blusa aqui. Você tá entendendo? Mas o que eu fiz? Eu fui lá e profetizei, irmã. Eu vou ter condições de entrar aqui nessa loja e comprar roupa pra mim, um vestido pra mim. Eu vou ter condições... Porque durante um tempo eu vivia de roupa doada. Na Assembleia, quando eu me converti, a gente tá no tempo, quando eu me converti, eu era, né, do baile. Então era sainha aqui, era topzinho, eu era do mundo. Minha família espírita, não conhecia Jesus. Aí quando eu me converti, que Jesus me encontrou na praia e ali eu tive aquele encontro com Deus... Eu cheguei em casa, eu lembro que eu tirava, eu tirei roupa que tinha etiqueta do meu guarda-roupa. Porque nesse período, a gente era envolvido com estelionato. Então tinha vários cartões. Eu entrava na loja, olhava a roupa, que era essa aqui, passava lá e levava pra casa. Era assim. Aí olha só o que Deus fez comigo.
Eu entrei em casa, tirei todas as roupas do guarda-roupa na etiqueta, roupa de Lacoste, de marca. E dei, falei, eu não quero mais. A minha conversão foi radical. Tem conversão que tem que ser radical, senhor. Tem conversão que tem que ser radical. Tem que ser radical. Aleluia, tem que ir na raiz e tem que arrancar na raiz. Tem que ser radical, tinha que ser radical comigo. Da onde Deus me tirou, do tráfico, da favela. Tinha que ser radical, irmão. Senão eu tá com pela eu tô aqui até hoje. Aí eu tirei tudo do guarda-roupa, dei aquilo tudo. Aí agora, como é que eu vou me vestir? Se eu não tinha emprego, não tinha estelionato, não tinha mais dinheiro, não tava no tráfico, como é que eu ia sobreviver? Aí fui pra Assembleia do Roupão. Pensa na Assembleia do Roupão. Conhece, né? Vocês conhecem? Edmundo Coque? Foi de lá que eu vim, Varoa. Foi de lá que eu vim, Varoa. Tem a raiz lá, tem o pé lá. Aí lá as irmãs usavam roupão, só que aí elas iam na loja, acho que é Teciplat? É Teciplat? Iam lá, isso tem muito tempo, 15 anos. Iam lá na Teciplat, elas compravam, né? Ah, qual vai ser? Vai ser verde, vai ser não sei o quê. Aí elas iam lá, compravam e faziam o roupão delas. Aí como que eu fazia o meu roupão? Fiquei emocionada. O que sobrava delas era o que eu vestia. Mas foi por amor a Jesus. Valeu a pena. Valeu a pena eu chegar nos ambientes, minha mãe falar, você é ridícula, você tá ridícula, você nunca vai casar. Desse jeito. Chegava sexta-feira e minha mãe falava, tá fazendo o que no quarto? Lendo a Bíblia, menina, vai sair, vai arrumar um marido. Às vezes as palavras que dói estão vindo dentro da sua casa. Às vezes não é um inimigo do lado de fora, não. Às vezes o teu inimigo está dentro da sua casa. E eu não estou falando mal da minha mãe não sabia, minha mãe não entendia. As pessoas não entendem o que você vive com Deus. As pessoas não entendem o seu tempo de espera em Deus. Elas olham para você e fazem como fizeram com Jó. Tá doido? Amaldiçoa teu Deus e morre. Vai ficar nesse processo até quando? Vai ficar indo pra Casa Rosa quinta-feira? Vai ficar subindo um monte no meio do sol? Vai ficar fazendo jejum de Daniel? Você é doido? Mas eu vou falar uma coisa pra você. Vale a pena. Aleluia. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena desagradar o homem pra agradar a Deus. Na minha igreja não tinha jovens igual tem nem pulse não, Natalina. Não tinha culto jovem não, era só idosa. Era só idosa. Era só idosa. E a Priscila lá, Damares, vai acontecer o que aconteceu há uns 10 mil anos atrás, a batalha do arcanjo contra Satanás. Era isso. Não tinha isso não. De conferência, não era isso não. E eu não estou criticando, glória a Deus que tem, glória a Deus que tem. Mas eu não vim dessa raiz. Eu vim do estudo toda semana, todo dia. Priscila, vem aqui. Pastor Alex, missionária Tatiana, Rua Júlio Braga, restituindo vidas. Pode ir lá, que vocês vão ver. A igreja está aberta até hoje, glória a Deus. Senta aí, Priscila. Sim, Senhor, pastor, paz do Senhor. De manhã isso, tá? As saias de brechó, blusa de brechó, porque eu não podia andar, né, de calça. Abre aí, Salmo 91. Sim, Senhor. Vamos aprender o Salmo 91. Sim, Senhor. Vamos lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Repete, aquele que habita. A sombra do... Foi assim que eu fui ensinada. Aleluia. 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 Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me falta. E assim foi, irmãos. E tô aqui viva para a glória de Deus. Não me matou não, me fortaleceu. Gerou crescimento em mim. Foi como Saulo, foi como Paulo. Você vai cair e você vai ter que ficar 3 dias sem enxergar nada. Só virado de cara para a parede. Foi assim com Paulo. Jejum de visão, sabia disso? Pode abrir aí, Atos. A conversão de Paulo foi assim, 3 dias sem ver. Jejum de visão, trancado lá, ó, sem olhar para a esquerda nem para a direita. Vocês estão entendendo? Então, que nós possamos ficar com esse ensinamento nessa manhã. E eu vou finalizar aqui na história de Ana, né? Aqui em 1 Samuel. Deixa eu só tomar um remédio aqui. Tá na hora, rapidinho. Abre aí, 1 Samuel.
Estou me recuperando de uma infecção urinária, mas hoje eu consegui levantar para vir. Para a glória de Deus. Ó, 1 Samuel, versículo 12. 1 Samuel, versículo 12. E sucedeu que enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Ora, Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Mas a sua voz não era ouvida. Por isso, ele pensou que ela estivesse ébria, ou em outras traduções, que ela estivesse embriagada. Primeiro estágio de Ana, não conseguia nem conseguia nem falar. Só mexia a boquinha dela ali, mímica, mas ela não conseguia falar. Porque Ana estava passando no processo da afronta, da esterilidade, ela não era estéril, Deus que fechou o ventre dela, né? Existem erros teológicos que dizem aí, ela não era estéril. Deus cerrou a madre de Ana, impediu ela de engravidar. E aí ela estava passando esse tempo de olhar e ver que na casa dela tinham filhos de outra e ela não gerava. Ela tinha o amor do seu marido, mas ela não tinha um filho no seu colo. E de repente hoje ainda falta algo. De repente falta uma mão para segurar na sua, né? De repente falta saúde, de repente falta, né, uma condição financeira. E aí Ana se viu diante desse cenário. Ana, para a sociedade, ela era uma mulher inútil. Porque as mulheres, elas eram só geradoras. A mulher, aqui no Antigo Testamento, ela só servia, entre aspas, né, para poder gerar. E Ana, nem isso ela podia, porque o ventre dela estava fechado. Só que chegou o tempo de Ana abrir a boca e de Ana falar. E aqui está no capítulo 2, que eu vou ler. E Ana orou e disse: meu coração exulta no Senhor, meu chifre exaltado no Senhor. Minha boca é ampliada sobre os meus inimigos, porque eu exulto na tua salvação. Não há nenhum santo como o Senhor, pois não há nenhum além de ti. Tampouco há uma rocha como o nosso Deus. Não faleis mais com tamanha soberba. Não deixeis que a arrogância saia da vossa boca. Pois o Senhor é um Deus de conhecimento, e por ele as ações são medidas. Os arcos dos homens poderosos são quebrados, e os que são pisoteados são cingidos com vigor. Os que estavam fartos alugaram-se a si mesmos por pão, e os que estavam famintos cessaram. De modo que a estéril deu à luz 7, e aquela que tem muitos filhos é enfraquecida. O Senhor mata e faz viver. Ele faz descer ao sepulcro e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Ele traz abaixo e exalta. Ele ergue o pobre do pó e levanta o mendigo do monte de estrume para colocá-los entre os príncipes e fazê-los herdar o trono da glória. Pois os pilares da terra são do Senhor e ele estabeleceu o mundo sobre eles. Ele guardará os pés dos seus santos, e os ímpios serão silenciados na escuridão, pois pela força nenhum homem prevalecerá. Os adversários do Senhor serão quebrados em pedaços. Do céu ele trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o chifre do seu ungido. E Eucana foi a Ramá para sua casa. E a criança ministrava ao Senhor diante de Eli, o sacerdote. Então nós vimos uma Ana que não tinha filhos e que era silenciada. E aqui nós estamos vendo Ana que teve um filho que foi profeta, que foi juiz e que foi sacerdote e que agora estava declarando a glória de Deus. Amém? De repente o prego que você precisa tirar das mãos de Satanás e tirar da sua vida é o prego das palavras. De repente, muitas pessoas estão feridas por aquilo que você está falando. Ou talvez seja o momento de você abrir os seus lábios e profetizar
como Ezequiel profetizou, vida para a glória de Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Eu quero convidar aqui a nossa intercessora, a nossa amada. Olha como ela tá bonita, gente. Eu amei esse look, eu amei essa palheta. Combinou com calçado, ela tá toda estilosa. Isso, gente. Sou Jesus, gente. Quero aproveitar para convidar a senhora para fazer um clamor, levantar um clamor pela gente, pelos nossos lábios. Vamos ficar de pé. Aleluia. Isaías, né, como a Delma falou, Isaías pediu: Senhor, purifica meus lábios, passa um fogo aqui na minha boca, purifica as minhas palavras para que saia a vida. Então, eu gostaria de pedir para a senhora estar intercedendo pela nossa vida, para que nós possamos ter as palavras da mulher de Provérbios. A mulher de Provérbios era uma mulher que era sábia, não só no se comportar, mas no falar também, né? Isso. Que nós possamos ter essa sabedoria. Aleluia. Eleva meus olhos para o monte, da onde virá o socorro. O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Senhor Deus, meu Pai, Sim, muito Deus. obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Obrigada, Muito Jesus. obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que veio em conta dos nossos corações. Obrigada, Jesus. Pai amado, nesta manhã eu te peço agora, Senhor Deus, cada uma mulher aqui que está aqui presente, nos dê sabedoria, Por favor, nos dê discernimento, Senhor Aleluia. Deus, no falar, no andar, Sim, Senhor Deus. Deus. Pai amado, eu te peço nesta manhã, Senhor Deus, que venha sobre nós discernimento, Senhor. Deus, aleluia. Senhor, tira de nós, mulheres, a nossa vaidade, Tira, o sim. nosso falatório, Senhor Deus. Como a tua palavra nos ensina, muitas vezes nós falamos demais, falamos pouco também, Senhor Deus, mas o Senhor nos dê sabedoria, meu Pai. Não deixa nós falarmos coisas que venham entristecer seu coração. Pai amado, eu te peço nesta manhã, por cada mulher que nos veio aqui hoje, cada irmã, Senhor, que seja visitada pelo Espírito Santo de Deus. Que uma unção venha sobre a vida de cada mulher, Senhor. nome de Jesus. Meu Pai, vem, fala conosco no sonho, na palavra, no caminhar, Senhor. Meu Deus, abre nossos lábios, meu Pai. Pai amado, dá palavra profética, palavra de bênção, palavra de poder, palavra de autoridade, Sim, palavra de visão. Aleluia. Pai amado, é que eu te peço nesta manhã, tira de nós todo medo, Tira, todo Deus. espírito de covardia, Senhor. Pai amado, nós temos que falar sim, sim, não, não, Senhor. Meu Deus, eu te peço nesta hora, vem sobre nós uma unção dobrada do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Cura, Senhor Deus. Quantas mulheres que estão feridas por palavra de esposo, de pessoas que nos magoam, Senhor Deus, mas o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso Deus bem presente na hora da nossa angústia, meu Pai. Pai amado, entrega a vida da tua filha agora nas tuas mãos. Pai amado, toca nela da cabeça à ponta dos pés, Senhor. Derrama a unção de cura, toca nesses rins, Senhor. Vai tocando no todo o organismo da tua filha. Pai amado, que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Derrama a unção de cura sobre ela. E aquelas que entraram aqui, se está com algum problema, que seja curada para a honra e glória do teu santo nome. Pai amado, nós te louvamos e te exaltamos o teu santo nome. Pai amado, muito obrigado pela pastora Delminha. Muito obrigado pela pastora Denise. Visita a tua filha nesta manhã. Muito obrigado pelos netos, filhos. Visita, que ela seja visitada hoje pelo teu poder do Espírito Santo, Senhor. Toma essa família nas tuas mãos. Pai amado, nós vamos sair daqui agora, Senhor Deus, mas nós não vamos sair da tua presença, porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado, meu Senhor. Continua conosco no restante deste dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aí embaixo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, que palavra tremenda, né?
Deus é bom. Eu queria cantar essa canção, que vai falar muita coisa, vai falar sobre o texto e sobre orgulho, amado. Essa canção vai falar sobre quebra o nosso orgulho. Pensa numa pessoa orgulhosa, que são as mulheres. Mulher é um bicho orgulhoso, não é verdade? A gente sempre acha que está com a razão. Sempre acha que está com a verdade. Às vezes a gente está mesmo, mas nem por isso faz com que a gente, se eleve. E a gente tem que ter sabedoria, como a pessoa falou, sobre mulheres de provérbios. E essa canção é muito forte. Essa canção eu cantei um tempo da minha vida para mim mesma. Porque realmente, amados, pensa numa pessoa orgulhosa, era eu. Entendeu? Meu temperamento já tem essa tendência. Então, assim, se eu tenho uma verdade, eu vou contar até o final. E às vezes a sua verdade não é verdade de Deus, não é verdade? É verdade. E essa canção falou muito no meu coração e trabalhou muito comigo, que fala sobre quebra o meu orgulho. Queria que vocês cantassem agora comigo, adorando o Senhor com essa canção. Essa canção é uma tremenda, mais. Você pode ser tocado nesta manhã, entendendo aquela palavra que eu lancei de manhã cedo sobre aquele que está de pé, cuide para que não caia. E o orgulho faz isso com a gente, na verdade. O orgulho nos derruba muitas vezes, amados. Aleluia! Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como na curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sei, só para te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão no seu poder. Nos cura nesta manhã, Jesus. Quando o meu eu E o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser livre. Nos purifica nesta manhã, Senhor, com as águas do teu Espírito, Senhor. Quebra de nós o orgulho, Jesus. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser livre como na mão no teu poder. Cura nesta manhã para nossas vidas, Jesus. Quebra de nós o orgulho, Senhor.
Nos leva, Senhor, a entender a Tua voz, Senhor. Nos ajuda, Pai.